Hoje eu trouxe, eu vou contar para vocês um pouco de um assunto que vira e mexe me perguntam, né? Me perguntam de diferentes formas, pedem dicas, conselhos e acabam me perguntando de uma forma bastante direta quais foram os meus maiores erros e quais foram os meus maiores acertos nessa profissão. E tô falando de educação parental, como educadora parental. E eu trouxe hoje, então eu vim compartilhar com vocês hoje alguns dos meus erros, foram muitos, selecionei só alguns, e alguns dos meus acertos, que também felizmente foram muitos, tá? Então, selecionei alguns para comentar com você. Bom, afinal, né? Esses erros, esses acertos nessa profissão, quais foram eles? Vou começar pelos acertos. Eu sou uma pessoa otimista, gente. Eu gosto de olhar para o copo mais cheio do que meio cheio e não meio vazio. Então eu vou começar pelos meus maiores acertos nessa profissão. Quem sabe te inspira a ter os seus acertos também. Então, olha, um grande acerto que eu tive foi poder combinar a minha profissão de origem com essa nova profissão de educadora parental. Então, eu sou professora, né? Deixa eu fazer a conta. Eu tenho 56, comecei com 16, há 40 anos. Pois os números não mentem. Então, eu sou professora há muitos anos, né? Há décadas. Passei por diferentes funções, coordenadora há mais de 30 anos, diretora de escola há 14 anos, consultora educacional também já há décadas fazendo esse trabalho, palestrante também já há muitos anos, e em diferentes lugares, então com diferentes públicos. Então isso já me trouxe uma experiência assim, profissional, né, de vida, na área de educação, como eu trabalhei em escola pública, escola particular, escola de línguas, universidade, aliás, sou professora da PUC desde 2006, isso acabou sendo um acerto, porque eu conheço pais e mães, eu sou uma mãe, eu sou uma madrasta. Esse acerto, né, de ter acertado a combinação da minha trajetória profissional, da minha trajetória pessoal, com esse momento de, poxa, eu consigo me identificar com o público. Eu acho que esse foi um grande acerto. Essa identificação com os assuntos relacionados à parentalidade, à criação de filhos. Por isso que eu sei quais são as dores das mães e dos pais. Eu sei quais são as dificuldades, não só das mães e dos pais, mas dos professores, das madrastas como eu, das pessoas que lidam, né, com crianças, com adolescentes de diferentes contextos, em diferentes situações. Então isso eu acho que foi um grande acerto, porque eu já trago uma bagagem de estudo, de conhecimento prático e teórico, tendo feito magistério, tendo feito 2 graduações com licenciatura, tendo feito mestrado em formação de profissionais também, de professores, né, sobre isso, na linguística aplicada. Então, foram várias experiências e muito estudo, então uma experiência pessoal, profissional e muito estudo que favoreceu essa combinação, né? Então eu acho que a decisão de me tornar uma educadora parental, ou a decisão de fazer um curso de educação parental, foi agregador à minha trajetória, à minha história. E aí você pode estar pensando, Beth, eu não sou professora, eu não venho da área de educação. Será que isso é um problema para mim? Não, não é. Beth, eu sou da área da saúde. Olha que ótimo, aposto que você já tem muito conteúdo, muita informação relevante, importante para compartilhar com pais e mães. Beth, eu venho de uma área completamente diferente. Mas eu sou mãe, mas eu sou pai. Olha, pronto. Mesmo que você não fosse,
como filho, como filha, como pessoas estudiosas, vocês certamente têm esse fator, né, esse acerto ao seu favor. Então, como filhos, nós temos a experiência de como nós fomos criados. E a gente pode querer se apoiar nesse nosso modelo de criação e reproduzir o mesmo, incrementar, melhorar ou fazer exatamente o contrário. Então, cabe, na minha opinião, um bom curso de educação parental. E esse foi o meu grande acerto. Eu fiz um bom curso de educação parental. Eu já vinha estudando o assunto, então acho que outro grande acerto foi o assunto que eu escolhi me debruçar. Eu conheci a disciplina positiva em 2008, em janeiro de 2008. A minha filha na época tinha 10 anos, não tinha 10 anos, mas enfim, era uma criança. Os meus enteados já eram adolescentes. Eu já era uma profissional, né, assim, da área de educação. Na época eu estava atuando como coordenadora num grande colégio e consultora também. E me encantei com essa abordagem e percebi que ela seria útil para mim não só na sala de aula, mas em casa. A escolha do assunto foi uma escolha muito acertada, foi um dos meus maiores acertos, porque eu escolhi um assunto que eu tenho prazer em estudar, em que eu não me canso de estudar. Eu já li todos os livros que existem de disciplina positiva. Em inglês, são mais de 20 títulos. Em português, nós temos 11 que já foram traduzidos para o português. E eu tive a honra de ser co-tradutora de 7 desses títulos, entre outros materiais. Não estou nem mencionando os manuais dos cursos, os baralhos, né? E tem livros para adultos e tem livros para crianças. Então, é um assunto que eu leio e releio o mesmo livro com muito prazer. Eu faço e refaço e refiz muitos cursos com muito prazer. E eu dou cada curso, cada turma que eu dou sobre esse assunto, né, sobre disciplina positiva, cada workshop, cada palestra, cada encontro, cada atendimento que eu faço para pais e mães em que eu trato, que eu trago esse assunto, parece que é a primeira vez que eu tô trazendo esse assunto, tamanho o meu entusiasmo, a minha paixão. Então, nunca é maçante para mim. Ai, outra vez eu vou ensinar essa atividade. Ai, outra vez eu vou contar a história do Adler. Vou contar quem foi Jane Nelson. Outra vez eu vou fazer essa dinâmica aqui para os pais ficarem no lugar dos filhos, refletindo como seria. Não, é com prazer que eu faço isso. Então, eu acho que um grande acerto que eu quero, assim, começar é mesmo essa escolha do assunto que você quer se debruçar, do assunto que você quer estudar e que você tem prazer, tem curiosidade, tem motivação intrínseca, que você não está estudando aquele assunto, lendo aquele livro, fazendo aquele curso porque você vai ganhar dinheiro, porque você vai se procurar, porque está na moda. Não escolha um assunto porque está na moda. Aliás, eu insisto em dizer que disciplina positiva não é um assunto da moda, senão não existiria há 40 anos. Né? O primeiro livro foi escrito em 1981, então nós estamos falando de uma abordagem que está aí há décadas. Por isso, insisto, escolham com muito cuidado o que vocês querem estudar, que cursos vocês querem fazer, o que vocês querem se debruçar, com que profissionais vocês querem fazer o curso. Porque, às vezes, né, tem essa história da moda. Tem pessoas que fazem um curso e acham que já estão prontas para formar profissionais. E não é bem assim. Né? Existe toda uma preparação, uma trajetória, vamos dizer assim, uma experiência de vida, uma bagagem mesmo, não só teórica, mas prática, que vai te ajudar a se conectar com o seu público. Então, um grande acerto foi esse, foi o de considerar, combinar
com toda a minha experiência pessoal, profissional, com essa nova, né, entre aspas, carreira de educadora parental. Então eu passei a dar cursos focados em pais e mães, muitos cursos de disciplina positiva para pais e mães, porque quando eu conheci essa abordagem e quando eu percebi que ela seria muito útil para mim, não só como profissional, professora, mas também como mãe, como madrasta, eu me debrucei. E eu fui, olha, até anotei aqui os anos para não falar besteira. Em 2008 eu conheci e já comecei a divulgar imediatamente na escola onde minha filha estudava, na escola em que eu era coordenadora na época, com os profissionais que trabalhavam comigo, para os pais que eu atendia na escola. Depois, em 2012, eu fiz esse curso que eu dou hoje como trainer em disciplina positiva. Eu fiz esse curso de educação parental em disciplina positiva. E aí, eu fiquei tão encantada que logo depois eu me candidatei, junto com duas amigas, a Samantha e a Ruimara, para a gente fazer a tradução do livro Disciplina Positiva. Para a editora Manoli, que na época tinha acabado de adquirir os direitos autorais desse livro, né, do Positive Discipline. E nós passamos nesse processo seletivo e eu e a Samantha acabamos fazendo essa tradução desse livro. Então, nessa época, nós formávamos um grupo de estudos que toda semana nós nos reuníamos, nós três, conversávamos, discutíamos, fazíamos as vivências, praticávamos, planejávamos workshops. Daqui a pouco eu vou contar um erro em relação a isso. Mas esse foi um grande acerto. O fato de eu ter conhecido esse assunto, escolhido esse assunto, ter formado um grupo de estudo, uma parceria muito forte, muito importante, e corajosamente a gente nos nossos encontros planejava workshops e oferecia workshops. Nós fizemos uma parceria com a Livraria da Vila na época aqui da Alameda Lorena, e nós oferecíamos vários workshops em fins de semana, aos sábados. E muito interessante, porque por que foi um acerto? Porque era uma oportunidade maravilhosa de estudo, de aprimoramento. Então a gente estudava e se preparava para dar workshop. E aí aprendia, com cada workshop que a gente dava, a gente aprendia. Acho que eu já vou comentar um dos meus erros, gente. E eu não sei se as minhas colegas considerariam isso um erro, mas eu considero. A gente não sabia divulgar direito. A gente confiava na nossa divulgação boca a boca para os nossos amigos, né? Nós abrimos naquele tempo o nosso Facebook da Disciplina Positiva Brasil, mas era muito pouco assim divulgado, era muito pequenininho, tal. E a gente contava com a divulgação da própria livraria, mas não era suficiente também. Então eu confesso, e a gente fazia flyers impressos. E era isso. Então o que aconteceu muito naqueles primeiros anos, né, 2012, 2013, 2014, até 2015 eu acho que também isso aconteceu ainda, foram muitos workshops que tínhamos pouquíssimos participantes. Chegamos a ter que cancelar o workshop por falta de participante. E chegamos a ter que convidar amigos e amigas, sabe, assim, parente, aquela super amiga, aquela prima que tem filhos pequenos, olha, vem assistir, olha, não, você é minha convidada, não precisa pagar nada, as outras pessoas estão pagando o ingresso, mas você não precisa. Não, olha, eu sei que você já conhece um pouco desse assunto, mas vem se aprofundar. Então, esse foi um erro nosso, assim, mas eu vou assumir aqui como meu, de não saber divulgar o meu trabalho no começo da minha profissão como educadora parental. Até então, eu só tinha atuado como educadora, como professora, sendo contratada por alguma instituição. Então, eu era contratada por uma escola para ser professora, para ser coordenadora, ou atuava como diretora, ou como consultora, palestrante. Então, eu não tinha essa preocupação de divulgar o meu trabalho para conseguir os clientes para um workshop. Eu não sabia fazer isso.
Então fica aí a dica, já mencionei um importante acerto, né, que foi esse de escolher com cuidado, aliás mais de um, né, escolher com cuidado o assunto, o tema, escolher com cuidado o curso de formação que me trouxe essa bagagem, essa propriedade, essa segurança para querer disseminar esse assunto para tantas pessoas em tantos lugares. E o erro foi esse primeiro erro de não saber divulgar bem o meu trabalho. Bom, eu quero contar um outro acerto. Lembra que eu comentei, assumi aqui com vocês que eu não sabia divulgar bem o meu trabalho, né? Então, na época, eu ainda atuava, estava começando a atuar como educadora parental, oferecendo esses workshops com as minhas colegas, oferecendo workshops nas escolas em que eu já tinha trabalhado como consultora e ainda atuava como professora de crianças e adolescentes. E eu fui convidada para fazer um trabalho com um grupo de crianças na época, eles tinham 8 anos mais ou menos, e essas crianças eram todos colegas de uma mesma escola, cujos pais, um casal me conhecia muito bem, e me contratou para ir dar aula para os filhos. E eu dava aula de práticas socioemocionais, desenvolvimento socioemocional. Então eu dava um curso muito prático, muito interessante, muito gostoso, de habilidades práticas, habilidades socioemocionais. Só que, como é um assunto muito novo, imagina, há 10 anos atrás era mais novo ainda, os pais não tinham a menor ideia do que eu estava fazendo com os filhos deles, né? Então eu dava aula para as crianças com a minha filha, que na época era minha assistente, vejam bem, ela tinha 15 anos na época, 15 para 16, então ela era minha assistente. Quando acabava a aula, na hora do lanche das crianças, a minha filha ficava com as crianças no lanche, e tinha ali, era um condomínio, então tinha ali um parquinho, enquanto eu ficava com os pais, o que era para ser 15 minutos, para contar o que tinha acontecido na aula. Isso, os 15 minutos viraram 20, viraram 25, viraram 30, e todos aqueles sábados, que foi uma sequência de sábados que nós fizemos, os pais foram ficando cada vez mais encantados com essa desenvolvimento de habilidades e me pediram que eu desse aquele mesmo curso que eu tinha dado para os filhos deles para eles. E eu falei, não, para vocês eu vou dar um curso para pais. Não, mas como assim? A gente não quer um curso para pais, a gente quer um curso para desenvolver habilidades. Eu falei, então, exatamente isso. Eu vou dar um curso para desenvolver habilidades parentais. Vocês confiam em mim? E eles, tá bom, pode ser, vamos tentar. E aí eu falei, vamos fazer uma primeira aula, se vocês não gostarem, a gente não faz mais. E foi assim que eu comecei. Esses corajosos, desses pais dos meus alunos, foram o meu primeiro grupo, eles nem sabiam direito o que era esse assunto, o livro nem tinha sido ainda traduzido, e eles já foram a minha primeira turma de disciplina positiva, de pais de disciplina positiva. Então, eu acho que foi um acerto esse também, de corajosamente oferecer para um público que conhecia o meu trabalho, que confiava no meu trabalho, que se mostrou disposto, interessado, e eu corajosamente ofereci uma aula teste, né? Eu falei assim, olha, a gente faz uma aula, se vocês gostarem a gente dá continuidade, se vocês não gostarem tudo bem. E eles gostaram tanto que eles formaram o meu segundo grupo. E o meu segundo grupo formou o meu terceiro grupo, e o meu terceiro grupo formou o meu quarto grupo, e assim por diante. Durante alguns anos, eram aqueles grupos que indicavam o meu trabalho para os seus colegas, amigos, vizinhos, parentes fazerem o mesmo curso também. Então, ao mesmo tempo que eu cometi o erro de não saber divulgar bem aqueles workshops que eu dava na Lab da Lorena, eu aproveitei vamos dizer, a satisfação, o grau, né, o nível de satisfação das pessoas que estavam fazendo o curso comigo, e aproveitei o próprio depoimento dessas pessoas no encontro em que eu oferecia gratuitamente para os amigos desses meus ex-alunos, para que eles conhecessem o meu trabalho, para que conhecessem a proposta do curso, e aí, quem gostasse, se inscrevia. E assim eu fiz várias vezes. Não, essa foi uma estratégia
simples, né? Cá entre nós, nada elaborada, nada, não teve grande. Eu pedia que naquele lugar onde eu estava dando curso, geralmente era o salão de festa de alguém, às vezes era na sala de estar de alguém. Então eu pedia, você pode ceder a sua sala de estar, o seu salão de festas, para reunir amigos de vocês, pessoas indicadas por vocês, para quem sabe formar a minha próxima turma, porque a primeira turma se ofereceu para fazer isso. A partir da segunda, eu na cara dura pedi. Eu falei assim, vocês gostaram? Nossa, a gente adorou, não sei o que. Eu falei, então, queria pedir um favor para vocês. Vocês podem indicar alguém para eu formar minha próxima turma? E assim eu fiz várias vezes, tá? Então eu acho que esse foi outro grande acerto que eu queria compartilhar com vocês, de fazer essa degustação, de começar com um grupo que já te conhece, nem que seja, eu vou começar então com os meus familiares, pode ser, vou começar com os meus amigos do clube, sim, amigos do condomínio, por que não? Vou começar então aqui no meu ambiente de trabalho, com os meus colegas de trabalho, ótima ideia. Ah, então eu devo começar sem cobrar? Essa é uma decisão sua. Aí se você vai cobrar ou não, se vai cobrar uma taxa diferenciada para algumas pessoas, essa é uma decisão sua. Mas fica aí, eu queria compartilhar com vocês que esse eu acho que foi um grande acerto, sabe? Ter começado com essas pessoas. Outro grande acerto na minha carreira, né, de educação parental foi ter conhecido, assim, me aprofundado muito nesse público, tanto no público pai, mãe, quanto no público educadores parentais. O fato de eu ter me tornado trainer em disciplina positiva em 2016 e ter começado a dar cursos, hoje já eu perdi a conta, mas foram mais de 60 cursos de certificação em disciplina positiva que eu já dei. Se eu não me engano, foram 28 presenciais e mais de, sei lá quantos, mais de 30 certamente, mas eu não sei exatamente quantos, online. Então, depois de tantos grupos, eu posso dizer que eu conheço o perfil do educador e da educadora parental, pelo menos que fala português, tá? Então, brasileiros, portugueses, pessoas porque os meus cursos quase todos foram em português, alguns pouquíssimos eu dei em inglês, e o fato de eu ter conhecido muito bem o meu público, então fica essa dica para vocês, quanto melhor vocês conhecerem o pai, a mãe, ou os pais, ou os padrastos, ou as madrastas, ou enfim, o seu público, né, que você vai dar cursos, melhor. Porque foi isso que me inspirou a criar um programa de formação integral em educação parental. Quando eu percebi que muitas pessoas que faziam o curso de certificação comigo de disciplina positiva saíam muito satisfeitos com essa abordagem no que se fala do assunto da disciplina positiva, das estratégias, das ferramentas. Mas saía sem saber, por exemplo, divulgar o seu trabalho, sem noções de marketing pessoal, de marketing digital. Saía sem conhecer quais são as características essenciais, as competências básicas de um bom educador parental. Sem saber como desenvolver essas competências, sejam elas sociais, pessoais ou técnicas. Então, quando eu percebi que os educadores parentais muitas vezes saíam do curso, alguns prontíssimos, engajadíssimos, já montavam seus grupos, seus workshops, seus atendimentos, suas páginas de venda, né? Já estavam ali prontíssimos. Alguns nem tanto, alguns ainda inseguros. Eu percebi que eu poderia ajudar esse público. Então, eu acho que um outro grande acerto da minha carreira na educação parental foi ter criado esse curso, esse programa de formação integral em educação parental. É um programa robusto, nós estamos falando de 10 módulos com 10 aulas cada,
uma carga horária de 40 horas, né? Mais de 40 horas, fora as aulas ao vivo, que ficam gravadas, é um curso 100% online. Vou ter que assumir mais alguns erros, né, pessoal? Porque eu só mencionei o que eu não sabia divulgar o meu trabalho, mas tem outros, ó. Um erro, assim, grave, que não sou só eu que cometi, que cometo às vezes, ainda escorrego nesse erro. Muita gente comete esse mesmo erro. É o erro de se importar demais com o julgamento dos outros. De ter um senso de autocrítica exagerado. De pôr uma linha, assim, criar uma alta expectativa pro seu nível de preparação tão alto que você não vai atingir nunca. Vou dar alguns exemplos. Quando eu me tornei trainer em disciplina positiva, foi em julho de 2016. Eu já conhecia o assunto há 8 anos. Eu já tinha lido um monte, já tinha feito um monte de cursos, já tinha participado de congressos internacionais, já tinha feito formação para um monte de gente, dado vários workshops para professores, para pais, para mães. E mesmo com a possibilidade de dar cursos de certificação, eu demorei 1 ano e meio para dar o meu primeiro grupo. Eu só fui dar o meu primeiro grupo em 2017, final de 2017. Porque eu achava que eu precisava estudar mais um pouquinho, que eu precisava fazer de novo mais aquele curso, que eu precisava ler outra vez aquele 5º livro, que eu precisava... Então eu ficava assim, sabe aquela história do tiro no pé? Me boicotando, achando que eu não estava pronta o suficiente, que o conhecimento que eu tinha não era suficiente. Eu cheguei aí fazer curso sobre criação de filhos e parentalidade, que no meio do curso eu percebi que eu estava perdendo meu tempo, que eu não estava me acrescentando em absolutamente nada. Nada. Que tudo aquilo que estava sendo falado, eu já tinha aprendido com a disciplina positiva. Tudo aquilo que estava sendo falado eu já tinha lido em algum livro, eu já tinha estudado em algum curso de disciplina positiva, eu já estava usando na minha prática de sala de aula e na minha casa. Eu falei assim, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Então, outro grande erro meu foi ter feito cursos demais com pessoas que eu achei que estavam preparadas e não estavam. E acabei perdendo o foco, sabe? Eu quis conhecer mais sobre parentalidade, mais sobre assuntos da parentalidade, criação de filhos, sendo que não havia a menor necessidade, sendo que eu já tinha decidido que o assunto que eu ia focar com os pais e mães que eu queria trabalhar era a disciplina positiva. Então, por que eu estava fazendo outros cursos? O que eu estava fazendo lá, perdendo tempo com outros cursos? Sendo que, é lógico que eu sabia que tinham algumas competências pessoais que eu precisava desenvolver. Então, foi muito melhor eu percebi que eu precisava, por exemplo, melhorar a minha divulgação. Então, o que eu fiz? Me uni a uma pessoa, na verdade, depois se tornou uma agência de marketing digital, e aí, desde então, eles me acompanham, né? Houve aí uma mudança, uma transição, mas eu tenho hoje uma parceria com um pessoal especialista nisso, porque eu não sou mesmo. E a gente tem que saber também quais são as nossas limitações. Então, entre os meus erros, quero citar essa preocupação excessiva com o julgamento dos outros, porque isso também, né, que eu tô mencionando que isso fez eu querer fazer mais curso, eu querer ler outra vez, eu querer fazer e eu adiar o meu início. E eu demorei demais para começar a atuar como eu poderia ter começado muito antes. Até porque, uma outra coisa que eu já falei, que também é um erro muito comum, é de achar que eu não sou perfeita. Eu não sou mãe perfeita. Como que eu vou dar curso sobre ser mãe? Para mães, para pais. Minha filha não é perfeita.
Como é que eu vou dar curso para pais e mães se a minha filha não é perfeita e se eu não sou perfeita? Quer dizer, aquela ilusão que quem não estudou disciplina positiva tem, né? De achar que a gente vai ser perfeito, que os nossos filhos vão ser perfeitos, que essa tal de perfeição existe. Então, quem estuda disciplina positiva sabe que isso não existe, que o nosso foco não é a perfeição, que o nosso foco é a melhora, que a gente aprende com os nossos erros, a gente não tem vergonha, a gente assume os nossos erros, porque a gente aprende para não errar de novo, é lógico, para fazer melhor na próxima vez. E por isso que a gente tem a coragem de ser imperfeito, a gente tem a coragem de assumir os erros, tem a coragem de aprender com eles, tem a coragem de compartilhar os nossos erros e tem a coragem de continuar perseverando, estudando. E esse foi outro grande acerto meu, porque é um importante acerto o foco, a dedicação, trabalhar duro, sabe? Se dedicar mesmo assim com presença, com disponibilidade, com garra. Então, insisto que não basta você ter o sonho, ter o desejo de se tornar uma educadora parental ou qualquer outra coisa na vida. É aquela história, é 1% inspiração e 99% transpiração, né, gente? Então, foram muitos encontros em grupo de estudo, lá atrás, quando a gente começou a dar os nossos primeiros workshops na livraria, muita escola que a gente mandou proposta e bateu na porta para oferecer o nosso trabalho também, com cursos e workshops para professores, para palestras para pais, e só depois, né, que que a gente, então foi muito trabalho e a gente focou, assim, eu particularmente vou falar aqui de mim, né, foquei nesse assunto, disciplina positiva, me aprofundei nisso, consegui criar um curso que, na minha opinião, é integral, é um programa de formação integral, então quem faz esse programa sai com uma segurança, com um conhecimento, vamos dizer assim, mais abrangente, mais completo sobre a área e pode atuar. Então, realmente, espero que vocês se inspirem nesses acertos de escolher bem que curso que vocês vão fazer ou que cursos que vocês vão fazer. Acho uma boa medida 2, 3 cursos, não mais do que isso, não há necessidade. Então, cuidado com que profissionais que vocês vão escolher esses cursos, que cursos são esses, né? Para não perder seu tempo, não jogar dinheiro fora. Sugiro também focar em aprender a divulgar o seu trabalho, lembrando que a melhor divulgação é o seu trabalho. Então, é o boca a boca, é fazer gratuitamente uma degustação, é disponibilizar, não ter medo e vergonha de compartilhar conteúdo, porque é assim que as pessoas conhecem você e conhecem o seu trabalho e podem querer te contratar para outros trabalhos, né? Focar, trabalhar duro, se dedicar e um outro acerto também foi unir a minha profissão original, a minha carreira, a minha trajetória pessoal e profissional, para eu ter exemplos ricos, verdadeiros, para trazer para os pais e mães que eu atendo nesse papel de educadora parental. Já com os meus erros, né, essa história de fazer curso demais, curso que não agrega em nada, ficar pensando de que não tô pronta, de que tem que ser perfeita, de que não sei e tal, isso daí já ficou provado que só atrasa, né, o nosso processo, porque o único jeito da gente aprender é fazendo, não tem outro jeito. E essa história de não saber divulgar nos dias de hoje, existe como aprender. Inclusive, no meu curso de formação integral em educação parental, um dos módulos é o módulo de marketing digital por causa disso, né? Bom, meus queridos, eu espero que tenha ajudado vocês, assim, só com esses poucos exemplos que eu trouxe, né, de alguns erros e alguns acertos da minha trajetória na profissão de educadora parental.
Meus queridos, muito obrigada pelo interesse. Até mais.